grupo de turistas que estava se aventurando pela floresta amazônica se deparou com uma criatura muito bizarra. Mas por medo, eles acabaram conseguindo tirar apenas uma foto da criatura de costas e olha, saíram de perto. Morrendo de medo, eles claro que voltaram da viagem e foram tentar descobrir qual animal era aquele. Você consegue saber? Comenta aí qual é o seu palpite nos comentários. O bicho é realmente muito bizarro, mas saiba que existem outras criaturas igualmente bizarras espalhadas pelo mundo. Tá curioso pra ver mais? Então já deixa o seu like, não se inscreva antes de esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tubarão Goblin. O tubarão Goblin ganhou esse nome justamente por conta da criatura mitológica, a qual, claro, a sua aparência bizarra lembra um pouco. Essa é, na realidade, uma espécie bem rara de tubarões que só pode ser encontrada em águas muito profundas. Acredita-se que eles sejam o último representante da família... Essa família aí que parece milkshake, mas não é, tá aparecendo na tela. Essa família possui um ancestral em comum com os tubarões brancos, que viveram no planeta há mais de 125 milhões de anos atrás. A sua aparência é muito estranha mesmo, sendo muito diferente da figura poderosa que imaginamos que um tubarão tem, né? No caso dele, a sua pele é rosada e ele pode medir mais de 4 metros de comprimento, isso quando tá em fase adulta, sendo que o maior caso já visto foi com 6 metros, família. Porém, claro, o que deu o nome a ele foi principalmente o seu bico, que é meio estranho ali, meio tortinho, meio diferenciado, lembra muito aquelas narebas dos goblins, né? Mas olha, família, não se deixe enganar por essa aparência boba, porque essa é provavelmente a espécie mais rápida de tubarões do mundo. E olha que tem dentes muito afiados que parecem navalhas pontudas. Não é à toa que eles estão por aí existindo há mais de 125 milhões de anos e, bom, precisam ser muito bom no que fazem para durar tanto tempo assim, né? Komondor. Komondor é uma das espécies mais raras e bizarras de cachorro que existe no mundo. Eu sei que você achava que esse era só um apelido pro bicho, mas é a espécie, tá? Sendo muito procurado por pessoas que gostam de ter aquele animal de estimação que atrai o olhar de todos pra si, sabe? No caso do Komondor, isso acontece por conta da sua aparência exótica, que faz com que os seus pelos lembrem muito o tecido dos esfregões, só que em cima de 4 patas, é claro, o que desperta muita curiosidade das pessoas. Bom, será que tem um desse aí já facilita a limpeza da casa? Eu acho que não, né? Bom, quem teve a oportunidade rara de acompanhar o desenvolvimento do Komondor desde filhote até a sua velhice, diz que eles são cachorros muito excepcionais, que contam com uma personalidade muito marcante também. Eles são animais bem leais e corajosos, e assim acabam funcionando muito bem como cães protetores, meus queridos. Mesmo que eles tenham uma aparência de fofura infinita, não é mesmo? Essa raça foi cruzada pela primeira vez na Hungria. Infelizmente, há poucos registros de como exatamente isso aconteceu por lá, já que muitas raças de cães passam por processos de seleção artificial para que atinjam aquele resultado que, enfim, pessoas querem para que fiquem, né, daquele jeito de uma vez por todas. Bom, é muito triste essa parte aí da seleção artificial, mas realmente acontece e talvez, se a gente não fizer nada, nunca pare de acontecer, tá? Às vezes alguém estava tentando criar uma raça de cachorros que, sei lá, dê pra coletar lã, que nem ovelhas, e acabou, né, parando num Komondor. E você, qual a sua teoria para que ele chegou aí do jeito que é? Uma coisa é certa, eu gostaria de ter um, você gostaria? A criatura misteriosa. Um grupo de turistas que estava se aventurando pela floresta amazônica se deparou com uma criatura muito bizarra, mas por medo eles acabaram conseguindo tirar uma foto apenas, sabe? Só pra dar um playzinho. Eu falei, deixa eu registrar um momento. Morrendo de medo disso, eles retornaram da viagem e foram tentar descobrir qual animal era aquele. Você tá pronto pra saber? Quando chegaram no especialista, o homem teve uma certa dificuldade para entender o que estava sendo visto naquela fotografia. Porém, depois de pensar um pouco, ele se deu conta de que aquilo nada mais era do que um bicho preguiça saindo de dentro da água. Ao perceber que eles tinham se borrado de medo de uma criatura tão tranquila, os turistas começaram a rir sem parar pra entender o motivo ali, né? Mas eles também não precisam ter vergonha de ter medo, porque eu garanto uma coisa pra vocês: eu sou o primeiro que sairia correndo se visse essa criatura num momento desse. E você? Eu quero saber sua opinião sincera aqui nos comentários, vai. Ah, inclusive, as preguiças são animais que habitam desde a América Central até a América do Sul. Então, bom, né, é fácil entender o porquê que ela tava lá. As principais características dessa espécie, claro que o próprio nome já fala, mas também são animais que tem uma garra ali meio complexa. Então não é, tô tranquilo, vou me mexer no bicho, não. Lembre-se, animais selvagens não é bom colocar a mão não, tá? Ai ai.
Os ai-ai tendem a gerar dois tipos de opiniões. Há aqueles que são seus fãs, considerando os animais extremamente fofinhos, mas também tem aqueles que acham a coisa mais feia que já existiu. De qual lado você tá aí nessa história? Eles são na realidade uma variação de lêmures de Madagascar. Isso mesmo que vocês ouviram, família. Eles são parentes do Rei Julian, o que faz deles também parte da realeza, né? O problema é que na vida real, eles não acabam recebendo o tratamento real que mereciam. Isso porque, pros locais, os ai-ai são um sinal de mau presságio. E assim como os gatos pretos, eles eram caçados no ocidente. E bom, os ai-ais sofriam muito com isso, né? Um destino sendo odiados por todos ali. Não é vida pra ninguém. Porém, como os gatos pretos dominaram o mundo com a gente, os ai-ai apenas vivem em Madagascar. No seu caso ali, a caça acabou realmente afetando a espécie. Então não deu pra mim que ser protegido por ninguém. A real que quem morava perto tinha esse pensamento dele e o bicho foi sendo caçado, colocando claro ele na beira da extinção. Hoje em dia eles são animais raros de serem encontrados e a grande maioria daqueles que são registrados vivem em cativeiro na Inglaterra, apesar de que há planos para colocar uma população ali no seu território nativo. Mas né, vão precisar convencer a população de parar de caçar o bicho, porque não adianta as pessoas tentar reintroduzir e a galera ir lá e acabar com ele de novo, né? Por favor. Polvo Dumbo. Apesar da estranheza, esse definitivamente é um dos mais fofos polvos que você já viu. Quantos polvos você já viu desse jeito? Nenhum, né? Conhecidos como polvo Dumbo, essa espécie de águas profundas tem um método de locomoção que lembra muito o personagem do filme Dumbo, né? Vai falar, você com certeza conseguiu ver a semelhança, né? Eu tô falando especialmente da cena em que o elefantinho bate as suas grandes orelhas para que possa sair voando por aí. O mais intrigante dessa espécie, família, é que ela só foi vista em um único local, um vulcão subaquático inativo que fica no Havaí. Imagina-se que ele preferia o local por conta da abundância de alimento com os pequenos animais ali que estavam no local, né, por conta justamente do solo vulcânico. Ele falou, ah não, eu vou morar por aqui, vou avisar a galera pra vir pra cá porque é safe. Ah, isso fica a mais de 4.000 metros de abaixo da superfície se você tá falando por que você nunca viu um ao vivo, tá? Então a não ser que você tenha uma habilidade super especial de mergulho, chegar nas profundezas, avistar a natureza intacta, você não vai conseguir ver ele tão cedo. Ah, mas estamos aqui no universo, né? E aqui a gente consegue ver tudo isso e muito mais. Essa criatura normalmente tem uma vida solitária em um local muito frio que não recebe qualquer luz, né? Sol, enfim. É bem triste se você pensar bastante a respeito. A gente vai refletir e vai ver que o Dumbo, o polvo Dumbo é um reflexo do Dumbo da Disney, que queria ter uma vida diferente, talvez só que o Dumbo real não conseguiu. Enfim, vontade de fazer uma expedição só pra dar uma olhada nesse bicho de perto e estudar, não dá não? Animal raro. A primeira criatura estranha que eu vou falar pra vocês foi uma encontrada por uma mulher chamada Natália Verobok. Através das suas redes sociais, ela costuma postar diferentes vídeos de animais, desde os mais comuns, como gatos, até uns muito bizarros, como esse daqui. Ao vermos a imagem postada por Natália, podemos verificar que um curioso ser vivo foi pescado, e ele não parece com nada que tenhamos presenciado antes. A estranha criatura se debate levemente no chão do barco, enquanto mexe o que parece ser uns tentáculos. No entanto, ao invés de polvos e lulas normais, o bicho possui apenas 3 desses membros viscosos, o que nos deixa pensando, o que seria isso, né? Uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é possivelmente de ser um animal modificado geneticamente. Muito provavelmente que tenha passado por alguma mutação, pode ter sido por radiação, poluição das mais diversas maneiras, né? Mas só isso não deixa claro sobre qual espécie essa criatura pertence. Mas claro que existem algumas teorias em volta dessa criatura. Uma delas é que esse animal pode ser um extraterrestre, como nós bem conhecemos nesse canal. Muita gente fica falando tudo é extraterrestre, né? Outras já reforçam que pode ser apenas uma lula comum, que perdeu seus tentáculos devido a predadores da região. No entanto, a mais plausível de todas se encontra na suposição de que esse possa ser uma Raja englanteria. Para simplificar esse nome um pouco estranho, uma raia. Essa espécie vive em águas salgadas e pode se encontrar conforme a necessidade, fazendo com que se pareça com a cabeça de uma lula. Sua cauda também se divide em 3, que dependendo do tamanho da raia pode se parecer muito com tentáculos. Um outro ponto que comprova essa teoria da raia é um segundo vídeo postado por Natália, este que só foi liberado
10 meses depois do primeiro. Nele é possível ver mais detalhes do animal, incluindo seu rosto. Agora, mesmo tendo 90% de certeza de que a estranha criatura é apenas uma raia, isso não faz de que ela pareça menos estranha, ao menos aos nossos olhos, né? Criatura estranha. Como vocês reagiriam se tivessem encontrado essa criatura aqui, enquanto andavam por aí tranquilamente? Eu não me espantaria se todos dissessem que ficariam assustados, tá? Isso porque eu também ficaria. Afinal, ver um animal assim, sem pelos, é algo que chega a dar arrepios na gente, né? Segundo algumas notícias que percorrem o mundo nos últimos anos, esse monstro foi capturado na China e surpreendeu a população local. Ele estaria nadando em um lago na cidade de Shenzhen quando foi encontrado. No vídeo, a criatura parece muito agitada, ao passo que não parece gostar de estar dentro de uma jaula, né? Ela fica mordendo as grades com dentes que parecem muito poderosos. Outra característica marcante que é possível ver são suas garras grandes, essas que podem causar também um belo de um estrago se esse bicho ficar agressivo e ir para uma briga, né? Apesar de todas essas observações, ninguém conseguiu definir ao certo o que era essa criatura. Muitos acreditam que se tratava de uma espécie também de alienígena, essa que poderia ter sido deixada por seres inteligentes de outro planeta de uma forma, digamos aqui que acidental, não é mesmo? Agora, uma teoria local que ganhou força na China seria de que esse monstro era na verdade um fantasma da água. Conhecido no país como Shuigi, esses espíritos têm sua lenda originária em Taiwan. Trata-se basicamente de almas que partiram dessa para melhor ou pior de uma forma um tanto quanto estranha e ruim, e principalmente relacionada a lagos e rios, né? E essas almas foram deixadas uma oportunidade de voltar ao mundo dos vivos, e para isso eles teriam que fazer coisas muito ruins. Tá, tudo bem, eu até entendo que essa é uma teoria e muito relacionada a uma cultura local, né? Mas vem cá, deixa aqui nos comentários o que você acha disso. O animal é ou não é surpreendente? Monstro lendário. O que vocês diriam se fossem as pessoas a descobrirem que uma lenda existe de verdade? Mais ou menos como fotografar a existência do boitatá ou capturar o saci. Seria um feito em tanto, né? E bom, foi basicamente isso que um islandês com o nome islandês, que vocês estão vendo na tela, fez. Isso em 2012. Ele conseguiu capturar um vídeo do que seria o poderoso verme Largofsmur. Tá aparecendo aí na tela que parece ser um nome islandês também para uma lenda islandesa, né? Faz sentido. Essa criatura não chegou a ser capturada em si, e quando as imagens viralizaram, muitas pessoas questionaram sua veracidade. Essa dúvida levou o governo local a instaurar uma comissão de verdade, viu? Que ao escalar 12 pessoas tinham a missão de dizer se o conteúdo do vídeo era real ou fake. Depois de alguns anos de pesquisa e observações, essa comissão relatou que a criatura é mesmo o verme das lendas locais. E portanto, a captura em vídeo seria sim uma realidade. Para vocês terem uma noção do tempo em que esse monstro permaneceu apenas como uma história para a criança dormir, seu primeiro avistamento datado foi de 1345. Em outras palavras, a lenda é muito mais velha do que a fundação do próprio Brasil. O que ocorreu é que algumas coisas da história são diferentes do que a realidade parece mostrar. Os antigos avistamentos afirmam que esse verme teria uns 90 metros de comprimento. Enquanto isso, as imagens gravadas do lago mostram uma grande serpente, mas essa está longe de ser uma do tamanho das lendas, né? Mas bom, estudos devem ser realizados sobre esse tal verme, e quem sabe um exemplar não seja capturado em breve e eu volte aqui fazendo um vídeo da hora falando dele pra vocês, né? Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não se inscreva, se esquecer, recado muito importante. Tem a sugestão de tema? Manda aqui nos comentários, vai ser incrível fazer um tema que você sugeriu. A gente se vê no próximo vídeo, então um abraço, fica bem, até lá, valeu!